Cheguei quase agora da igreja. Aqui eu vou trazer um estudo sobre os 66 livros da Bíblia. A Bíblia protestante, ela tem 66 livros e é dividido em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. A Bíblia, ela foi escrita no período de 16 séculos. A Bíblia teve cerca de 40 escritores inspirados por Deus. A Bíblia tem 1189 capítulos, 31.173 versículos. O maior versículo da Bíblia, Esther, capítulo 8, versículo 9. O menor versículo da Bíblia, João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. A Bíblia tem 773.692 palavras. A Bíblia tem 3.566.480 letras. A Bíblia tem 2.902 personagens. Somente a palavra Senhor se repete na Bíblia 1.855 vezes. A Bíblia, com os 66 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Pentateuco, ou Antiga Torá, que foram escritos por Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: o Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois vem os livros históricos, que contam-nos a história do povo de Israel, conta-nos a história dos reis de Israel, que começa com Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos. Depois dos livros históricos, vem os 5 livros poéticos. Os livros poéticos, eles não têm capítulo e nem versículo. É citado de versos e números, que começa com Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois dos livros poéticos, vem os livros dos profetas maiores, porque tem mais capítulos e mais versículos, que começa com Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. Depois vem os profetas menores, tem menos extensão, menos volume, menos capítulos e versículos, que começa com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas menores. E depois vem os 4 evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Interessante é que os 4 evangelistas, eles escreveram o evangelho de Cristo para pessoas diferentes e em tempos diferentes, em épocas diferentes. O primeiro evangelista que a narrar o evangelho de Cristo foi o evangelista Marcos, não foi Mateus, está fora de ordem cronológica. E Marcos, ele escreveu o evangelho de Cristo para os romanos. E Marcos, ele escreve o evangelho de Cristo e ele tem Jesus como servo fiel. Mateus, por sua vez, escreve o evangelho de Cristo para os judeus. E Mateus, ele tem Jesus como o rei dos judeus. Lucas escreveu para os gregos, Lucas era grego, e Lucas tem Jesus como o Filho do Homem. E João, ele destinou o evangelho de Cristo para a igreja, para os gentios, e João, ele tem Jesus como Filho de Deus. E vem depois Atos dos Apóstolos, que foram escritos pelo médico Lucas, e depois vem as 13 epístolas de Paulo, as 13 cartas de Paulo, que começa com Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Essas são as cartas de Paulo. Depois das cartas de Paulo, vem as epístolas gerais, que começa com Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, e depois vem Judas, e o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, que foi escrito pelo evangelista João, o Apocalipse, que aponta para o futuro, a revelação
das últimas coisas, do que vai acontecer. Esse é o estudo sobre os 66 livros da Bíblia. Fique com esse estudo e mergulhe nos livros da Bíblia Sagrada. Amém?